Salve, salve, comunidade Vida Segura. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tava com saudade já. A gente estava fazendo aqui a segunda temporada do nosso Vida Segura e com muito orgulho, muita satisfação, a gente está aqui para continuar, dar continuidade nessa jornada aí de esplendor que a gente tem feito. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo Brito, sócio da Melsos Corretora de Seguros, idealizador do programa Vida Segura e corretor de seguros, sobretudo, aquele amigo certo das horas incertas que destaca sempre a nossa presença fundamental na vida de todo cidadão, todo pai de família, todo profissional, que isso daí vem nos resguardar para proteção de sonhos, proteção de patrimônio, proteção de desejos futuros e de conquistas, né? Isso daí é muito importante para nós. E como hoje é um dia muito especial, a gente está iniciando aqui a nossa segunda temporada, o nosso 11º episódio, e a gente fez uma arquitetura espetacular para vocês, porque o ideal realmente é dividir muito a importância do seguro, daquilo que eu sempre digo, que uma vez me perguntaram, até no podcast mesmo daqui da Arca, meu amigo Felipe me perguntou, e eu, sem sombra de dúvidas, falei que o principal produto hoje, sem dúvida nenhuma, é o seguro de vida, por diversos fatores, porque sem vida você não tem patrimônio, você não tem conquistas, você não tem ideais a cumprir, né? Então, a gente trocando essa ideia, e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa essa semana que a gente teve um bom contato e eu percebi a versatilidade, a habilidade vocal, a habilidade de apresentação e de liderança que ele tem, e eu fiz o convite, ele aceitou na mesma hora, e a gente tem hoje aqui conosco a presença de um especialista em seguro de vida e que eu faço questão de apresentá-lo, meu amigo Leonan Jesus. Leonan, seja super bem-vindo. Leonan, só vou fazer uma breve apresentação aqui, e aí ele discorre com a habilidade que ele tem com as palavras, né? Leonan Jesus, 44 anos, engenheiro, pai de 2 filhos, corretor de seguros, meu colega de profissão, fez a carreira, né, nas passagens, né, pela Prudential, MetLife, ou seja, as maiores seguradoras aí do mundo, e agora atualmente na Icatu Seguros. E tem o MDRT, que depois a gente vai, essa sopa de letrinhas que é um destaque em nível mundial, ele vai nos dar a oportunidade até de falar um pouco mais sobre isso. Mas, Leonan, obrigado por vir, meu irmão. Agradeço. Eu que te agradeço o convite. E isso daí eu posso dizer que a gente, além das afinidades do seguro, ele é, assim como eu, não sabemos se somos apaixonados ou sofredores pelo nosso Flamengo, mas eu posso dizer que eu acho que é mais alegria que tristeza, né? Com certeza. Principalmente agora. Então a gente tem muito o que falar, meu irmão. Mais uma vez, obrigado pela vinda. Sinta-se à vontade, você está em casa. Afinal, acho que Vida Segura é algo que você reverbera aí por esses 4 cantos do país, né? Eu acho que você já teve a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro para falar um pouco. Mas antes da gente falar de seguro em si, fala um pouco de você. Quem é Leonan Jesus por Leonan Jesus? Vamos lá, Marcelo, novamente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com quem escuta, com quem participa do podcast. E falando um pouco do Leonan, né? Leonan tem hoje 44 anos, eu sou engenheiro de formação, estudei no Rio, no Colégio de São Bento, colégio muito tradicional do Rio de Janeiro. Passei para engenharia na Federal do Rio, fiz o curso de engenharia, trabalhei 2 anos como engenheiro e cheguei à conclusão que meu destino na vida era trabalhar com pessoas, né? Migrei para a área comercial. Antes de eu começar com seguros, eu tive a oportunidade de trabalhar nas maiores empresas do mundo. Trabalhei na ExxonMobil, trabalhei na General Electric, trabalhei na BAT, né? E um belo dia recebi um convite para ir para o mercado de seguro. Na época, me assustou. Eu falei, pô, vou mudar radicalmente, vou sair do comercial, vou para a área de seguros, né? Na época eu era casado, dividi com a minha esposa e ela, não, se você acha uma boa oportunidade, vai, cai de cabeça.
E fiquei encantado. Encantado pelo mercado de seguro, tá? Uhum. Tive a oportunidade de trabalhar 8 anos de maneira contínua na ponta, comercializando para Sim. clientes e fazendo a abordagem de levar proteção financeira às pessoas, né? Depois de 8 anos trabalhando, eu estava com a minha vida financeira muito confortável e eu resolvi tirar alguns anos sabáticos sem trabalhar, sem exercer a profissão. E recentemente, tem pouco mais de um ano, eu fui convidado por uma seguradora de mercado, né, brasileira, Catu, para assumir uma posição de treinamento Brasil, né? Então hoje eu sou responsável por capacitar corretores em todo o Brasil, e em todo o Brasil mesmo. Eu estou essa semana em Cuiabá, Uhum. semana passada eu estava em Rio Branco, no Acre. Já Maravilha. tive a oportunidade de ter turmas em Porto Velho, Fortaleza, João Pessoa, Aracaju, Belém. Uhum. Onde você possa imaginar, eu provavelmente já fui, tá? E para mim é uma missão incrível poder levar isso para as pessoas, poder levar a importância do seguro para as pessoas Uhum. e mostrar que uma vida bem planejada, uma vida segura é importante para a gente poder viver de forma plena. Tá? Cara, eu fico lisonjeado, né? Acho que a palavra é essa. Você fica super entusiasmado ao falar. Existe o velho jargão comercial de mulher para mulher e uma grande loja de confecção de marisma, de mulher para mulher marisma, eu acho que é de corretor para corretor mais Sim. vida. Né? E você falar de vida, é inevitável você falar de sucessão patrimonial, porque assim, aquele velho jargão, velho conceito que a gente tenta repassar de uma forma comercial, você passa de uma forma didática. Uhum. Né? Você orienta o corretor a melhor forma de você convencer o cliente daquilo que é inevitável. Né? Fala um pouco desse conceito aí, da sucessão patrimonial, a importância do seguro numa sucessão patrimonial. Desmistificando essa questão do seguro. Então, Marcelo, hoje eu consigo provar que todo mundo precisa de seguro. Tá. Todo mundo precisa de seguro. Tem as pessoas que têm necessidades em descoberto e precisam de seguro para garantias financeiras hoje, agora, porque qualquer um está sujeito a ter alguma coisa agora, né? E, Leonan, mas eu tenho muito dinheiro, eu já tenho muito patrimônio, né? Ok, você precisa de seguro para sucessão patrimonial. Hoje existe um conceito e existe uma realidade que não é se, é quando. Algum dia você vai morrer. Eu não sei se amanhã, daqui a 10, 20 ou 50 anos. Mas é uma das certezas da vida, né? A gente sabe que é uma das certezas da vida. E quando isso acontecer, né? Seus bens são congelados, seu patrimônio é congelado e você precisa pagar o imposto de transmissão causa-morte, né? Contratar advogado para fazer esse processo de sucessão, pagar determinadas taxas e determinadas certidões em cartório, para aí sim você trazer esse patrimônio para a geração que ficou, para os herdeiros, né? E o seguro de vida é a ferramenta que vai dar agilidade a esse processo, que vai dar liquidez na sua conta, porque aconteceu o evento, tudo é bloqueado, tudo é congelado, menos o seguro de vida. Então é fundamental que as pessoas que têm hoje um grande patrimônio pensem na geração de baixo. Senão estão deixando um problema para os filhos, para os netos, para a esposa, para o marido, né? E eu sou testemunha viva disso. Eu vou te contar um pouquinho da minha história que vai contribuir exatamente com o que você falou. Meu avô, Belém do Pará, era um grande transportador, tinha uma transportadora, né, com contratos fechados até com grandes empresas. E ele veio a falecer de forma súbita. E acredite, o patrimônio dele ficou dessa forma, congelado. A minha mãe, na ocasião, foi a inventariante. E eu vi o quanto foi difícil. Na época eu tinha 15 para 16 anos, então isso daí já faz muitos anos. E até hoje, muitas vezes, eu conversando em família, eu trago isso daí para a minha realidade. Então você pode ter todo o patrimônio do mundo, mas no momento da sucessão, se você não tiver uma reserva financeira, né, tem o seguro. Não, e vou te dizer, Marcelo, eu já tive uma experiência grande de campo, né? Hoje eu não comercializo mais, mas eu já tive diversas experiências
E como você pontuou no início, fui no MDRT por conta de ter uma carteira robusta e grande, né? Acontece. Realmente você consegue, na vida real, ver, né, as pessoas tendo essa necessidade, tá? E elas têm um problema que nem sempre é solucionável. Você não consegue resolver do dia para a noite o inventário, tá? Isso. A ideia do seguro é: a pessoa vai ter despesas com advogado, vai ter despesa com cartório, vai ter diversas despesas, né? O que a gente vai fazer? Pagar todo mundo. A nossa ideia é pagar todo mundo. Nós vamos dar liquidez para que você, milionário, acesse aquele patrimônio, né? Eu tive uma experiência com um assessor de investimentos que falava: Leonan, já mostrei várias vezes para minha cliente a necessidade e ela não vê importância, e você vai comigo num café, num bate-papo, conversar com ela, falar com ela? Falei: olha, eu não sou mágico, né? Não é todo cliente que a gente vai vender, mas não tem problema nenhum da gente ir conversar, né? Colocar os pontos. E fui encontrar essa cliente com ele, né? E a cliente falou: olha, eu tenho um patrimônio de X milhões, tá? Eu já tenho minha vida resolvida. Ele sabe do meu patrimônio, que ele acompanha, né? Ele me pediu para eu sentar com você e conversar com você, mas vou ser muito sincero com você, Leonan. Para mim não faz sentido. Para mim, né? Eu falei: posso então estudar a sua situação? Pode. Estudei, né? E falei para ela: olha, parabéns. Suas necessidades em descoberto atuais realmente estão cobertas, né? Para isso você não precisa de seguro. Ela virou para o assessor: viu? Não te falei? Eu falei: tá, mas você pontuou para mim que você tem X milhões de patrimônio, né? Eu tô vendo que você colocou que tem 2 filhos, né? Um já quase maior de idade, o outro um pouquinho mais novo, né? Eu falei: cada filho desse tem hoje X milhões em conta para pagar o seu inventário se alguma coisa acontecer com você agora? Porque você colocou para mim que boa parte do seu patrimônio veio do inventário do seu pai, que você teve dificuldade para fazer na época, porque você não tinha como custear. Teve que pedir ajuda, né? Então hoje você já pensou nisso e cada filho seu tem em conta um dinheiro para arcar com esse inventário, para fazer a mesma coisa, líquido. Ela virou para o assessor: por que você não me falou isso antes, né? E contratou o seguro de vida para fazer a sucessão do patrimônio dela para os filhos. É simplesmente, se você tem muito dinheiro, muito patrimônio, você precisa do seguro para liberar esse patrimônio para quem você gosta, para quem você ama. E é legal você colocando dessa forma, porque as pessoas não sabem disso. Sim. Eu tenho clientes, exatamente assim, na classe média, média alta, enfim, que muitas vezes eu converso exatamente nesse roteiro que você coloca, a preocupação da sucessão, né? Ou seja, no momento que você tem o falecimento, você inicia o processo sucessório. E você tem 60 dias perante o nosso Código Civil para entrar, pra resolver tudo. De acordo com o artigo 611, enfim, você tem 60 dias para dar entrada nisso daí. Se você não der entrada, você incorre em diversos fatores. Isso daí você pode ter, sejam médicos, sejam engenheiros, sejam pessoas formadoras de opinião, eles ignoram esse tipo de assunto. E cabe justamente ao corretor de seguro destacar. Levar essa informação. Informação, meu amigo, faz o seguinte: você tem um patrimônio aí de 5 milhões, que seja, né? Vamos calcular aí média, um corte médio do custo do inventário de 20%. Então você tem 1 milhão na gaveta para você deixar para tua esposa. Não, então faz o seguro de 1 milhão. Eu acho que é isso daí mais ou menos no conceito didático, né? Sim, sim. Então é exatamente. Agora eu também te pergunto, juntamente com isso, você vem com a oportunidade, com a solução, mas você também vem com os cuidados, né? Qual seria hoje o cuidado que um Marcelo, pai de família, precisa ter justamente para fazer esse seguro, né? Ou seja, aquilo que se vende de forma muito fácil, às vezes em balcões que não é diretamente do corretor, mas o que você entende de dizer assim: isso está errado? Marcelo, hoje o que eu vejo pelo país, tá? O maior erro do corretor de seguros, da pessoa que trabalha com seguro, né? É vender um seguro. Ah, eu quero te vender um seguro de vida, né? A gente não vende seguro de vida. A gente vende atendimento de necessidade. Então eu vou te dar um exemplo, né?
Você comentou que você tem um filho, né? Como é que é o nome? Gabriel. 25 anos. Gabriel está com 25 anos. Bacana. Você deve ter visto, rubro-negro como eu, o incêndio do Ninho do Urubu. Sim. Né? E teve toda uma discussão na época, né, de quanto valem aquelas vidas, né? Se perguntar para o pai das crianças, elas vão dizer que não tem preço, né? Elas querem o filho de volta, não existe valor, milhão, bilhão, trilhão. A gente que é pai sabe disso, a gente quer a vida de volta dos nossos filhos, né? Uhum. Se você tentar fazer um racional, você até isso, aquilo, né? Mas você chega num número que não é fiel, né? E que vai ter muita divergência. Sim. Agora, para toda e qualquer pessoa, a gente consegue saber as necessidades em descoberto. Então, você falou do seu exemplo, eu vou falar do meu exemplo. Eu sou pai do Lucas, que tem 15 anos, e do Gabriel, que tem 13 anos. Ambos estudam em escola privada, que tem um custo mensal e que eu sou o responsável pelo pagamento. Este custo é responsabilidade minha até eles se formarem. E eu consigo projetá-lo para frente. Então eu consigo saber hoje a minha responsabilidade até os 18 anos deles, até os 20 anos deles, tá? E essa responsabilidade é minha, estando eu aqui ou não estando aqui, tá? Preciso pagar. Sim. Por quê? Acontece alguma coisa comigo agora, no meu voo, por exemplo, meus 2 filhos continuam estudando, né? Uhum. E como que eles pagam essa escola se eles hoje não têm salário, se eles não têm receita? Então, o seguro é feito para proteção de necessidade. A gente precisa entender família a família, e eu sou hoje um grande defensor da venda personalizada, de você entender o cliente, entender as responsabilidades dele e fazer algo personalizado para proteger o que é importante. Então existe hoje muito conceito, o solteiro não precisa de seguro, né? Claro que precisa de seguro. Precisa de seguro para a força de trabalho dele. Porque a gente pega um garoto de 20 e poucos anos, que começou a trabalhar, vai que ele não pode, a partir de amanhã, exercer mais a atividade remunerada dele. Nesse momento, ele precisa de algo que vá pagar as despesas dele para o resto da vida, tá? E contar com pai e mãe, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Sim, você tem 20, seu pai tem quantos? 50? 40 e poucos? 60? Concorda que muito provavelmente seu pai vai antes de você? É a lei natural da vida, né? E aí, com 40 anos, quem banca a tua invalidez? Se você não tem mais pai, não tem mais mãe. Então, o seguro, ele é fundamental para cobertura de necessidades do solteiro, do casado, da mulher, dos filhos. Todo mundo precisa, de alguma forma, entender a realidade daquela pessoa, daquela família e fazer uma blindagem de necessidades. E quando você fala do fato morte, por exemplo, vamos falar exatamente que é algo comum a todo ser humano, isso daí a gente sabe. Mas tem o se. Se uma invalidez, se uma diária de médico, por exemplo. Eu tenho amigos médicos, inclusive cirurgiões, né? E que precisam, claro, as mãos são fundamentais para, né, você fazer o seu trabalho. Fala para mim exatamente os derivativos do seguro. Né? Não somente questão de morte, mas hoje o que o seguro, a Icatu, por exemplo, que é em quem você representa, mas certamente você pode falar de forma ampla de todas as grandes opções de seguradoras que têm as mesmas coberturas, mas além, é claro, eu já vou emendar, não somente as coberturas acessórias que a gente pode vir a ter, que profissionais podem vir a ter, mas também os diferenciais que a Icatu também tem, que eu sei que certamente você vai destacar. Por favor. O seguro ele não é de morte, Marcelo, ele é um seguro de vida. Ele cobre sim ausência precoce, ou seja, eu me ausentar precocemente, tá? Eu não consigo repor emocionalmente a minha ausência para o Lucas e para o Gabriel. Mas eu consigo repor a minha ausência financeira. Tem lá um cheque para eles que eles vão receber, tá? Só que isso é a minha ausência precoce, né? 80% do seguro nada tem a ver com morte, tá? Hoje existem coberturas de doença,
onde a gente recebe 1, 2, 3, 4, 5 anos da sua despesa para você tratar um câncer, para você tratar um AVC, para você tratar um infarto, né? Leonan, consigo curar alguém do câncer? Consigo curar alguém que teve um AVC? Não. Mas eu consigo te dar tranquilidade financeira durante o período de recuperação para você não pensar nas suas contas, tá? Você falou dos médicos, Sim. né? Médico que fica incapaz de trabalhar por um tempo, ele tem uma perda gigantesca de receita. E muito provavelmente, adicionadas às despesas que ele já tem, ele vai ter despesas extras. Então ele vai ter um problema maior, porque ele diminui receita e aumenta a despesa, né? Eu consigo hoje cobrir a incapacidade de trabalho dele por um tempo. Eu consigo cobrir a internação dele hospitalar. Leonan, mas eu tenho plano de saúde. Bacana, o plano de saúde serve para cobrir leito, para cobrir hospital, para cobrir tudo. O meu produto serve para você, estando no hospital, você receber uma reposição de receita. Invalidez. Se eu ficar inválido, né? Eu tenho um custo altíssimo. Acho que todo mundo viu aí o exemplo do Schumacher, né? Que a família já dilapidou o patrimônio quase todo, cuidando da invalidez dele, né? Então eu preciso de uma reposição. E eu tenho despesas que não é se, é quando. Algum dia alguém vai ter que pagar e eu tenho uma certeza, não vai ser eu não vou estar mais aqui. Despesas póstumas, despesas emergenciais, inventário, são despesas que já são dos meus filhos. Eles só não sabem quando vão pagar. Por que eu já não deixo isso equacionado em vida? Então a ideia do produto, né? E hoje a Icatu entrega para o mercado um produto com todas essas características e com alguns diferenciais. Hoje, Marcelo, você consegue na Icatu comprar um seguro de vida em 5 anos. Você paga 5 anos, mais 4 anuidades, e ao final desses 5 anos, você quitou o seu seguro para o resto da Vitalício. vida. Vitalício. Tá? Você consegue cobrir e botar coberturas para o resto da vida. Invalidez, morte acidental, funeral, tá? Coberturas que você paga num prazo curto e leva para o risco da vida. Você consegue hoje congelar o seu risco. Fui analisado hoje, fui aceito hoje pela empresa, né? Sim. Daqui a 3 anos eu tive um AVC. E aí, poxa, não consigo agora mais pedir a cobertura de doenças graves. A minha apólice, que já está aprovada, continua aprovada, né? Então, é hoje um produto muito completo, tá? Muito completo e muito diferente do que as pessoas lá atrás conheciam como seguro de vida. E é legal quando você fala assim, as pessoas podem imaginar só quem tem muito dinheiro, a Icatu, enfim, o mercado tem produtos para quem tem realmente um patrimônio robusto, mas a padaria, a panificadora da esquina, aquela pessoa que tem o seu trabalho ali e que tem uma casa lá, talvez Minha Casa Minha Vida, lá, vamos colocar aí 200 mil, 300 mil, né? Essa pessoa desenha para a gente exatamente o pequeno empresário, a importância que existe para o pequeno empresário esse cuidado, esse amor continuado à família em forma de seguro. Muito importante. Para o pequeno empresário é muito importante porque ele depende da força de trabalho dele. O negócio dele depende dele. Ele está em cima de uma cama, ele está incapacitado de trabalhar, ele teve uma doença, né? Eu perdi, Marcelo, meu pai por câncer de pâncreas. Meu pai teve câncer de pâncreas agressivo e em alguns meses nos deixou, né? E eu vivi isso. Eu vi meu pai se aposentando por invalidez e meu pai não tinha nenhuma condição de trabalhar no final da vida dele, tá? Os filhos ajudaram, a gente teve condição de manter uma estrutura para ele até o final da vida dele, mas trabalhar, exercer a força de trabalho dele, ele não tinha a menor condição. Então hoje, se você pega um empresário, um dono de uma padaria, um dono de um quiosque aqui no shopping, né? E ele não pode vir aqui trabalhar, ganhar o dinheiro dele. Eu gosto muito de usar um exemplo, tá? Quando eu dou aula, quando eu ensino, de Uber. Uber eu acho que é um exemplo bacana, né? Legal.
O Uber tem a receita dele diária, né? O Uber ganha por dia, vou botar R$300, tá? Se ele trabalhar 10 dias, ele vai ganhar 3 mil, né? Agora, o Uber chegou no fim de semana, foi jogar aquela pelada, né? Pô, tomou uma entrada violenta lá de um amigo, quebrou a perna, teve que ser internado e o médico mandou ficar... Que amigo, hein? Porra. Porra. O médico mandou ele ficar 15 dias, né, incapaz de trabalhar. Certo. A receita dele vai a zero. Exato. Se ele não tiver uma solução financeira que reponha a força de trabalho dele, ele não vai ter condição de honrar com as despesas dele, com as obrigações dele. Você falou panificadora, quiosque, mas proprietários de estúdio de podcast também tem, né? Cadê? Vem, Lu. Vou trazer as propostas aqui para a gente poder assinar aqui as propostas. Agora, quando você fala, é inevitável a gente fazer um paralelo também das necessidades do seguro de vida, só que também tem a previdência. As pessoas às vezes confundem conceitos. Eu tenho a minha previdência e não preciso de seguro. Existe uma interseção? Com certeza. Né, um mutualismo. Fala um pouco, já que você trabalhou tantos anos com ambos os produtos, dá o conceito para a gente da necessidade de ambos, da importância de ambos. São vários produtos financeiros, Marcelo, que se complementam. Né? Eu tive a oportunidade de falar essa semana, inclusive, né? O investimento. Tem muita gente que fala, não vou fazer seguro porque eu prefiro investir. Né? São coisas que se complementam, tá? Um investimento, você começa lá com R$1.000, né? Pega hoje uma baita rentabilidade aqui no país, quando é que você faz esse R$1.000 virar 1 milhão? Leva anos para esse R$1.000 virar 1 milhão. Num seguro, você paga a primeira parcela de R$1.000, às vezes você acessa uma cobertura de 1 milhão. A partir do dia seguinte, você teve um evento coberto, você tem acesso àquele 1 milhão. E você pagou R$1.000. Você ainda não teve o dispêndio financeiro, mas a seguradora já teve que arcar com um sinistro seu. Então, são produtos diferentes. A Previdência também é um produto muito importante, onde a Icatu é referência hoje no país, né? E a Previdência é um produto que vai dar tranquilidade para a gente na terceira idade. É um produto para você complementar o INSS e você se aposentar ganhando o que você ganha hoje, ou ganhando mais do que você ganhava hoje, né? Eu quero me aposentar e viajar para todos os cantos do mundo, né? Não dá para fazer isso ganhando a aposentadoria do INSS, né? Você não viaja nem lá no Rio para Arraial do Cabo. Então, a gente precisa de complemento para a terceira idade. E a Previdência faz esse papel. O seguro de vida é o hoje, é o agora. Previne o que pode acontecer com qualquer um aqui nesse estúdio hoje, tá? Nada impede de um maluco entrar agora ali por aquela porta, atirando em todo mundo aqui e alguém tomar um tiro, né? Eu não tenho bola de cristal, eu não sei. Então, o que a gente cobre com o seguro é o risco. Com o seguro, eu contrato a tranquilidade de poder botar minha cabeça no travesseiro toda noite e saber que a minha força de trabalho está amparada e que os meus filhos, que são meu bem maior hoje no mundo, estão amparados caso aconteça alguma coisa comigo. E todo dia é dia de risco. Eu falo sempre, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o cliente, da diferença entre risco e fato. Né? O risco é algo eminente que pode acontecer, como a gente fala de evento morte, exatamente o risco de você sofrer um acidente, o risco de alguém, um maluco qualquer, entrar e fazer uma loucura qualquer. Só o fato de você acordar, você já está vivenciando um determinado risco. Sim. Como é que você orienta os teus treinandos para dizer assim, dá um exemplo, que comumente você fala, uma pessoa que ganha 3 mil, 5 mil reais, né? Eu vou usar a minha querida Mari, que está me acompanhando aqui. A Mari ela é gestora, inclusive, de um estúdio que você vai receber uma lembrança maravilhosa quando você, da próxima vez que vier aqui, você vai me acompanhar numa atividade esportiva. Mas, por exemplo, um personal trainer, que ganha por volta de 3 a 5 mil, vamos colocar uma conta redonda, 5 mil reais. Não tem filhos, solteiro, como você falou. O que você orientaria como melhor capital para um profissional liberal, né? Ou até mesmo CLT, enfim,
que tem uma renda média de R$5.000 e Então, que vamos lá. possa proteger os pais ou alguém que esteja ligado a ele? O seguro, ele é uma composição de caixinhas, Marcelo. Eu preciso a todo momento equilibrar vários pratos para trazer para o cliente a necessidade dele daquele momento. Falando de um personal solteiro, sem filhos, que só ele se sustenta, não precisa sustentar nada para os pais. Eu não preciso, para esse profissional, colocar um capital de morte alto. Eu não preciso, o seguro não foi feito para enriquecer ninguém. Então eu não vou chegar para esse profissional, você precisa de 1 milhão de mortes, você precisa de 2 milhões. Não, não precisa. Você pode começar com uma morte modesta, tem que ter alguma coisa de morte, porque Sim. ele se ausenta, ele deixa um cartão de crédito, ele deixa boletos, ele deixa, sei lá, uma dívida com um amigo. Não é justo que o pai e a mãe dele vão pagar isso, né? Então deixa ali um seguro de vida modesto, de um valor baixo. A gente teria que entender a realidade da pessoa, mas 40, 50, 60 mil reais, uma cobertura simples, básica, Sim. né? Onde é que eu vou pesar nesse cara? Invalidez, doenças graves, diária de internação hospitalar, diária de incapacidade temporária. Esses 4 produtos eu vou caprichar. E o que é caprichar? Sim. Eu vou entender o custo de vida desse cliente hoje, eu vou entender o tempo que ele ainda provavelmente vai viver, 50 anos, 60 anos, 70 anos, e eu vou proteger a força laborativa dele. Então eu vou montar uma solução onde, caso aconteça alguma coisa, ele possa ter uma cobertura de invalidez alta, uma cobertura de doenças alta, uma diária de internação que repõe o salário dele, uma diária de incapacidade que repõe o salário dele, e que com isso ele tenha a força de trabalho dele protegida. Utilizando, tá? E aí é um conceito meu, tá? Eu entendo que um profissional desses, eu vou comprometer 2, 3, 4% da renda dele para garantir o todo, tá? Eu vou explicar para ele que ele vai usar menos de 5% de quanto ele ganha para garantir que todo mês a receita, a força de trabalho dele está garantida. Ou seja, eu digo que eu tenho 32 anos que eu trabalho com seguro. Ainda tenho muito a aprender. Mas de matemática eu sei rápido. Conta tabuadinha assim, quem ganha R$5.000 paga um bom seguro em torno de R$200, R$300. Com certeza. Com certeza. Hoje atende as necessidades dele, se ele for um solteiro, Sim. que só ele depende da força de trabalho dele e que ele precisa proteger a força de trabalho dele. Por quê? Cuidado com as afirmações, né? Tô olhando o Lu, né? Não sei, olhando para ele, eu não sei se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filho. Sim. Mas ele é muito novo. Não sei. Ele pode ter filho, né? Se ele for um perfil novo, mas diferente, eu preciso preparar o meu modelo diferente, tá? De repente, ele hoje ajuda a mãe e o pai dele. Não sei. Como é que eu vou saber isso? Conversando com ele. Então, corretores, é fundamental que você converse com o seu cliente. Quando o cliente disser, eu estava querendo um seguro de 200 mil. Eu não vendo seguro de 200 mil. Eu preciso entender a sua necessidade, tá? Por quê? 200 mil pode ser pouco e 200 mil pode ser muito. Eu não sei se você precisa de 200 mil. Eu gosto muito de fazer a comparação do carro. Você veio para cá hoje de carro? Sim. Veio de carro. Tem step no seu carro? Sim. O step tá calibrado? Sim. Adianta o step tá lá dentro se ele tiver furado? Exato. Você vai parar e você não vai conseguir trocar o seu carro. Por quê? Isso. O seu step existe, mas tá mal dimensionado. O seguro é a mesma coisa. Eu preciso levar as pessoas seguros bem dimensionados, seguros que atendam a necessidade delas. E qual é o nosso trabalho de corretor? Agora de vocês, não mais meu. Anualmente, ou sempre que o cliente entender necessário, rever esse cenário, né? Poxa, Marcelo, agora eu acho que você precisa colocar isso. Agora você pode tirar isso aqui. Agora, remodelar o seguro dele de acordo com a atualidade dele. Trazer para a realidade dele sempre o melhor para ele. É o caso da engenharia. Vamos fazer um paralelo do nosso seguro e você, como engenheiro, vai até lapidar esse exemplo.
Muitas vezes você tem a sua casa da forma que está satisfeito da forma, só que você quer aumentar um cômodo. Sim. Aí você precisa ou aumentar os pilares, ou fazer fundação, enfim. Você precisa sempre, antes de você aumentar, de forma até indiscriminada, eu acho que tem... Você chama o profissional, no caso um corretor de seguros, diz assim, ó, por exemplo, a gente usou o Lu, você vai ser o nosso man, exemplo. Lu casou, agora vai ter filho, enfim, aquele capital que ele adquiriu quando tinha um cenário, né, de solteiro, ele muda. Totalmente. Você remodela. Exatamente. Eu preciso revisitar a solução. A anamnese... Ele vai ser meu cliente a vida inteira. A anamnese é necessário de você fazer as atualizações. Sim. Maravilha. Isso daí, agora, diz uma coisa com relação à questão do seguro no Brasil. A gente tem o MVP, né, o Movimento Vida Protegida, que a gente divulga, inclusive a Icatu é uma das grandes divulgadoras disso daí. O grande mestre Renato Gomes. Lá. Quando você percebe a nível Brasil, né, seja pelo movimento MVP, seja pela tua experiência de multiplicador, você percebe que realmente os corretores que captam a tua informação, a tua preocupação, a tua dedicação, o teu foco, né, em relação a você vender da forma correta, vender da forma dimensionada e sob medida a necessidade do risco, você percebe que o Brasil está aprendendo a vender seguro? Você percebe que isso daí é uma realidade hoje? Está aprendendo sim, mas ainda muito devagar. Eu acho que a gente precisa ter profissionais melhores, ter mais profissionais, porque a demanda é muito grande e a gente ainda não tem hoje gente para atender essa demanda toda. Tá? Eu tive a oportunidade recente de ir a Rio Branco, a Porto Velho, a Belém, e eu vejo como nessas áreas um pouco mais distantes, né, existe uma necessidade latente de bons profissionais trazendo a informação da forma correta. Tá? Então, está sim caminhando, mas eu acho que a gente tem que caminhar a passos mais largos. Né? E eu hoje tenho essa missão de treinar o Brasil inteiro. Tá? Hoje eu sou convidado para ir para Campo Grande, eu sou convidado para ir para Sinop, para Dourados, eu vou. Tá? A única coisa que eu preciso é do convite. Maravilha. Quando você veio para cá, eu sei que você passou uma semana aqui conosco, teve a experiência de treinar, acho que foram 12, 15? Não sei. Foram 12 pessoas. 12. Dessas 12 pessoas, você tem também um acompanhamento pós-treinamento. Né? Sim. Você tem métricas, você tem feedback, você tem um grupo, né? E esse acompanhamento pós, você já percebe, daqueles que você já treinou nessa região, Rio Branco, Acre, Belém, etc., já percebe números reais? Bem expressivos, bem expressivos. Eu tive um grande amigo, nesses cursos é bacana porque eu faço amigos. Legal. Além de alunos, eu faço amigos, né? E em Porto Velho eu fiz um grande amigo chamado Borges, tá? Ele certamente vai assistir e depois é bacana porque eu sei que ele vai falar. E ele falou, Leonan, você mudou a minha vida. Ele fala, tem depoimento dele falando, Leonan, você mudou a minha vida porque eu antes via o seguro de uma forma totalmente errada. E eu não gostava, eu não acreditava, né? Ele fez uma semana de curso e você tem que ver, Marcela, a virada de chave dele. Ele hoje é defensor, ele hoje fala bem, ele hoje conseguiu levar o conceito a diversas pessoas do meio dele, tá? Tá super motivado, ao ponto de... Na semana passada, eu dei o mesmo treinamento em Rio Branco, no Acre. Ele pegou o carro dele, dirigiu 6 horas. Posso assistir de novo? Falei, Borges, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no início do ano em Porto Velho. Ele, sim, se eu puder assistir sempre, para mim é ótimo. E ele foi para Rio Branco assistir novamente, ficou em hotel, teve custos, porque ele falou, cara, isso para mim é fundamental. Então eu sinto que principalmente Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o pouco que eu falo, o pouco que eu ensino, toca, mexe com algumas pessoas. Quando eu vou para praças mais tradicionais,
Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né? E aí, não é falando bem nem mal de ninguém aqui, mas são praças onde talvez o conceito já esteja mais difundido, Sim. já seja um conceito mais comum, né? E eu não vejo o mesmo impacto. Mas Centro-Oeste, Norte e Nordeste, eu vejo realmente um impacto muito grande. A cultura da diversificação, da forma, na verdade, quando você oferece o produto, existe o encaixe da necessidade com a oportunidade. Uhum. Né? Ou seja, o cliente tem necessidade, às vezes nem ele sabe que tem. Sim. Né? Existe até uma estatística que eu acho que 82% de uma pesquisa que foi feita em relação aos pesquisados, a pergunta era, se você não tem seguro de vida, você gostaria de ter? Ou seja, as pessoas realmente desconhecem, né? Ou por conceitos errados, ou por forma de abordagem errada, ou por forma inadequada de experiência. Agora, o que eu te falo em relação... Agora, vamos vender o peixe, né? Em relação a Icatu hoje, o que você, até de corretor para corretor, ou melhor, de treinador para corretor, e os colegas corretores que nos acompanham aí, o que você destaca hoje da Icatu como diferencial? Por que Icatu? Eu poderia dizer para o meu cliente, vamos fechar a Icatu. A Icatu hoje tem um produto fantástico. Fantástico, um produto 100% brasileiro, tá? Produto feito no Brasil para brasileiros, né? E são algumas versões, né? O Essencial, o Horizonte, o Equilíbrio, são produtos que têm características realmente diferenciadas, tá? Eu costumo falar que hoje os grandes diferenciais, né, da Icatu são o congelamento de risco, fato do cliente. Você vê, o Lu deve ser um garoto de 20 anos, talvez nem isso, né? 18 anos? Nossa. Mais novo. Aí. Não sei nem na caixa. Mas né? já pode ser cliente Icatu, né? Ó. Ele vai fazer um seguro hoje com 18 anos, o seguro é dele pro resto da vida. Se ele fizer dos 18 aos 28, pagou, por exemplo, em 10 anos, né? Ele quitou o seguro dele com 28, ele nem sabe ainda que o filho dele existe, o que vai ter, o seguro dele já nasce, o filho dele já nasce com o seguro de vida quitado pro resto da vida. Ele nunca mais paga. Isso é um grande diferencial, né? E o risco dele está congelado pro resto da vida. Ele hoje, garoto, novo, né? Muito provavelmente vai ser aceito. Tá? Não conheço a saúde dele, mas deve ser aceito numa análise de risco, né? Daqui a 10 anos, ele pode estar com pressão alta, ele pode ter engordado, ele pode ter tido várias coisas na vida dele que o impeçam de adquirir uma pólice, né? Hoje, ele pode contratar essa pólice e mantê-la para o resto da vida. Isso, para mim, é um grande diferencial, tá? Com relação ao mercado que trabalha com renovação anual, né? E com risco anual. Todo ano, determinadas seguradoras reavaliam o risco do cliente. E se eu vejo, Marcelo, agora não quero mais te dar esta pólice. Isso é legal. Tá? Isso não é ilegal, mas uma característica é uma característica daquele seguro. Sim. O seguro da Icatu, não. É um seguro que você congela o risco, né? Além do congelamento de risco, a gente tem seguros por prazo determinado. Isso é muito bacana. Você poder fazer um seguro de 5 anos. 5 anos eu quitei determinadas coberturas e fico com elas pro resto da vida, né? Isso também é um diferencial bacana. E a análise prévia. Eu acho que a análise prévia, Marcelo, é uma coisa que mostra seriedade de mercado. É você para o cliente, Leonan, quero agora, o Lu vira, quero fazer agora uma pólice. Vamos lá, assina aí. Não. Lu, primeiro eu preciso te analisar. Preciso saber da sua saúde, preciso fazer algumas perguntas. Eu vou mandar para uma área de subscrição que vai fazer a análise e entender se hoje ele é elegível a ter direito de fazer seguro. E se ele for aprovado, eu vou dizer, pode assinar agora, você vai ter a sua pólice. Eu faço essa análise prévia. Muitos players de mercado fazem a análise no momento do sinistro. Certo. Quando o cliente, às vezes, não está nem mais aqui, né? E aí, agora você tinha isso aqui que te abonava o direito, né? E aí o cliente, poxa, mas... E isso também é legal. Isso está dentro da lei. Existem artigos que falam disso, né? O que a Icatu faz tô abrindo mão disso. Eu vou analisar na entrada,
E se lá na frente tiver um problema e você tiver agido de boa fé, Certo. me passado todas as informações certas e coerentes, eu vou honrar com o meu compromisso com você lá na frente. Existe um momento do nosso podcast que chama-se Provocação Segura. Isso daí eu criei agora, nessa segunda temporada, né? Falando com um especialista do assunto, a gente conhecendo do mercado e sabendo algumas pegadinhas. Na verdade, são produtos maravilhosos, mas inadequados na hora de apresentar para o cliente. A gente sabe que existem algumas grandes seguradoras que oferecem o resgate. Não, paga durante tantos anos e você tem um resgate. A gente sabe que existe todo um cuidado de você explicar, porque existe um objetivo real e fiel do resgate, que não é vender o resgate. Sim. Né? E eu tenho certeza que você tem, com todo o teu cuidado e boa orientação, qual a melhor orientação para o cliente que busca esse resgate, um exemplo prático, né? Que diverge daquilo que muitas vezes a gente encontra no mercado de forma inadequada. O resgate, Marcelo, ele tem que ser vendido como última opção. Tá? Deu tudo errado. Você tem sim a possibilidade de resgatar, às vezes uma parte, às vezes o todo, né? Mas não é a melhor opção para o cliente. Se você está fazendo o seguro de olho no resgate, faz um investimento financeiro, faz alguma coisa que você vai ter um produto melhor, né? Hoje o diferencial do seguro vitalício é a compra de patrimônio, tá? Já que a gente está usando o exemplo, eu vou usar o exemplo do Lu, com 18 anos. Hoje, ele compra R$1 milhão de patrimônio para um filho que ele ainda nem tem, tá? Muito provavelmente por algo em torno de 250, 300 mil. É isso mesmo, ele vai botar 300 mil, 250, tem que fazer a conta certinho. Ele vai pagar isso em 10 anos, por exemplo, e ele comprou R$1 milhão para o filho dele, no dia que ele for embora, né? Claro. Essa é a melhor aplicação de um seguro vitalício. Entendi. É você aumentar o patrimônio para o seu beneficiário, para o seu herdeiro, para quem você deixou o seguro, né? Falar de resgate tem que ser para o corretor a última alternativa, tá? E, Leona, o resgate não existe, tá? E existem casos onde o resgate é necessário, tá? Eu hoje tive a oportunidade de falar, o resgate pode ser utilizado às vezes como ferramenta de ajuda no desemprego. Você tem uma apólice de 8, 9 anos, né? Você está com um problema sério financeiro, você tem aqui uma apólice que tem dinheiro. Leona, você falou que o resgate era ruim. Sim, você está sem dinheiro nenhum. Nesse caso, tem um dinheiro aqui, pega esse dinheiro, né? Então, é sempre entender o momento de vida do cliente. Sim. Mas na contratação, no ato de entrada, sentei com ele para apresentar para ele, não vou vender para ele, faz isso aqui que você lá na frente vai resgatar. Para isso tem outros produtos, tá? Senta com um assessor de investimentos, monta uma carteira XP, monta uma carteira BTG. Não estou aqui para fazer propaganda dos outros, mas o produto apropriado não é o seguro. O seguro pode ser usado para sucessão, compra de patrimônio, blindagem financeira. Resgate não é uma aplicação direta, usual, que você vai vender para o seu cliente na contratação. Por exemplo, última provocação. Divórcio. Divórcio por um motivo qualquer, às vezes até litigioso, acho que a maior opção é não divorciar, mas supondo que aconteça, e que nesse caso aí, patrimônio de 10 milhões, em 5 milhões o empresário lá colocou no seguro, aconteceu todo o divórcio. Esse valor que está no seguro, ele entra na partilha? Não entra na Ou seja, é uma blindagem, inclusive, patrimonial. Acaba sendo, não é a melhor aplicação, não é a melhor utilização, mas sim, nesse caso... Nesse caso especificamente, não causem o divórcio por causa disso, por favor. Apenas a gente está fazendo exemplo de blindagem, né? Sim. Mas a ideia é justamente essa. Eu tava vendo agora aqui, a gente já tá caminhando para o final, amigo, tem tanta coisa. Quando o papo é bom, né? Não, cara, vou te falar, viu? Borges, vou te falar, Borges, anotei aqui. Você vai entrar no nosso canal, você vai dar um likezinho lá, você vai ver, e eu faço questão que o Borges
dê o seu depoimento, porque eu vou ser franco, eu vou até quebrar o protocolo. Normalmente eu falo isso já no final, mas eu acho que o papo é tão agradável, tão construtivo, que você conversando com pessoas que entendem de forma até científica, né, a linha tênue daquilo que é necessário, daquilo que é fundamental, você se entusiasma de falar cada vez mais. E tem histórias, eu me lembrei aqui de um monte de histórias aqui que a gente poderia compartilhar, inclusive aquela que a razão até do podcast, né? Para quem não assistiu, teve a oportunidade de assistir, o podcast nasceu de um programa de qualidade da nossa corretora, da Melsons, corretora de seguros, que a gente leva até as empresas, né? E foi uma forma justamente dessas contribuições que acontecem de forma pontual, de forma legítima, né? Da gente poder distribuir. E, Lu, dá o nosso... a gente tem um protocolo final aqui. Pode até tirar, Lu, por favor, Deixa eu pegar aqui, a gente vai... E também o totemzinho. A gente tem uma lembrança que aí a gente não pode deixar de ter. Na verdade, a gente tem várias lembranças aqui, né? Começando até pelo nosso chaveiro, que isso daqui, eu digo sempre que é um mimo. É a nossa logomarca que você vai poder carregar como amuleto desse grande momento. Obrigado. A gente tem a nossa caneca. Opa! Que isso daqui é o nosso símbolo do nosso obrigado. podcast, né? E também, eu não sei se você é um esportista, mas desde já eu sou. A gente tem uma parceria muito grande com o estúdio de bike indoor Insanos. Como fica aqui em Cuiabá e eu sei que você já está com a passagem no bolso para embarcar daqui a pouco. Mas eu volto. Fica o convite da próxima vez que você vier, você pedalar conosco. A Mari, que está aqui conosco, é a representante do nosso estúdio Insanos. Vou lá com certeza. Isso daí é mais do que uma atividade indoor, é uma mudança de vida. Eu venho a Sinop no dia 9 de junho. Então, pronto, já sinta-se convidado. Vamos pedalar juntos aqui. E aqui a gente coroa a tua vinda com... Opa! Isso daí é o nosso... Muito bacana. É o nosso totem de respeito e admiração pelo teu conhecimento, pela tua disponibilidade de vir até aqui, a gente bater esse papo, a gente poder trocar essa ideia. Eu falo, Leonan, que assim, eu nunca trabalhei com outro ramo que não fosse seguro. Então, eu soube me reinventar de diversas vezes, trabalhei durante 15 anos em seguradoras, né? Trabalhei na Bamerindos, Sul América, Bradesco, todo mundo já conhece. Fiz a minha carreira, na verdade, no Bradesco, que foram excelentes escolas, mas eu te falo com muita franqueza, você como corretor de seguros, quando você tem a atividade, mas tem o conhecimento, eu uso sempre, que é a diferença entre ser o dono da panificadora e o padeiro, né? Eu tive a oportunidade de saber fazer o pão, né, de saber desenvolver produto, de saber acompanhar colegas de seguradora, elaborando e desenvolvendo produtos. Mas eu posso te falar que o encanto hoje de ver as seguradoras desenvolvendo produtos de seguro de vida, né, quebrando as místicas, quebrando os folclores que enrijecem determinados medos, isso daí é fantástico, cara. Você fala assim com uma habilidade, né, e com uma tranquilidade de convencimento que para nós corretores, viu, colegas corretores, Borges, não me esqueci de você, viu, Borges? É super importante fazer depoimentos e que você faz essa multiplicação. E para concluir e fechar com chave de ouro o nosso podcast, nosso episódio, eu peço para você me dizer, Leonan Jesus, o que é uma vida segura para você? Vamos lá, Marcelo. Então, antes de eu responder, queria agradecer novamente o convite. Tá? É sempre um prazer estar falando do tema e estar dividindo com os colegas as minhas percepções. Tá? Estou disponível para ir em todas as cidades, então quem tiver interesse, faz contato, procura, e a gente quer levar isso Brasilzão afora. Tá? O que é para mim uma vida segura, né? Você falou que tem um filho, você já levou ele no circo? Sim. Sim.
Você gostava do número do trapezista? Sim, Né? fundamental. Você já viu o trapezista em alguma exibição não usar rede de proteção? Ele fazer o número dele perfeito e não usar? Sim. Eu também já vi. Já tive a oportunidade de ver, tá? Você acha que ele tiraria aquela rede? Com certeza não. Não é? Nem o Cirque du Soleil. Ninguém tira. Aquela rede é fundamental de estar ali. Isso. Aquela rede é o seguro de vida. A gente passa hoje por momentos da nossa vida correndo o risco de perder o nosso equilíbrio financeiro a todo momento. Sim. E é um absurdo um pai de família, um filho, um rapaz solteiro, quem quer que seja, sair da sua casa de manhã sem uma rede de proteção caso você perca esse equilíbrio. Sim. A gente precisa dessa rede. Seguro de vida é feito para não usar e, nesse caso, trazer segurança, tranquilidade. Então, reveja o conceito. Quem acha que eu não gosto de falar do tema, não gostar não diminui ou aumenta o seu risco. Sim. Você pode não gostar, eu também não gosto dos meus boletos, mas eu pago eles, né? Então é importante a gente falar. Ter uma vida segura é ter uma rede de proteção, é ter um seguro de vida, caso você precise. Maravilha. Que exemplo espetacular que coroa o nosso bate-papo. Ana, mais uma vez, obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar essa tua experiência aí de uma forma didática, de uma forma fácil de entender e de se convencer, né? Isso daí é muito bacana para nós, corretores de seguros, que representamos, que é o profissional habilitado para orientar, para entender e para calcular sob medida exatamente tudo isso daí que você falou. E para nós, em especial, quando você lida com a proteção patrimonial de uma família classe baixa, média, você tem seguros idealizados aí e sob medida para todo tipo de profissional, né? Isso daí para nós assim, é uma gratidão você poder iniciar a nossa segunda temporada aqui, nosso 11º episódio. Vamos ter outras oportunidades, com certeza, de forma tão brilhante como você conduziu aí o seguro de vida. E para você, meu amigo, e vou colocar o Borges como meu colega representante de Porto Velho. Isso. Porto Velho. Olha bem a tua carteira de seguros, verifica e avalia a necessidade. Sabe por quê? Porque isso daqui é uma conversa genuína, uma conversa construtiva, que desenvolve o conhecimento, desenvolve a tua habilidade. E não vou ser pequeno ao não dizer que envolve o teu potencial financeiro também. Você é bem remunerado por cuidar de pessoas. O seguro de vida, ele te dá essa condição de trabalho, ele te dá essa condição de percepção financeira crescente. Tá? Então, não ignora isso, sabe? Vender seguro de automóvel é bom? É claro. Residencial ou qualquer outro tipo de seguro, sob a medida da necessidade do teu cliente, mas seguro de vida é o melhor para você, para o teu cliente, porque sem vida não há futuro. Sem vida não há patrimônio, não há sustentação. Então, fica a dica. Se você gostou de mais esse episódio, clica aí, dá um clique, dá um joinha, segue a gente, porque a gente tem muito aí a construir, a ter essa percepção de crescimento no Brasil e com certeza com multiplicadores igual a Leonan Jesus, isso daí vai ser algo muito fácil de se fazer, seja pelo movimento MVP do Minha Vida ou então por qualquer outro movimento individual do corretor de seguros. Mais uma vez, obrigado pela Icatu por ter prestigiado a nossa segunda temporada, de ter aberto essa oportunidade aí, pessoal. Valeu, tchau!